Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje é o livro Didática Magna de Comênios, do capítulo 1 ao capítulo 3. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos a isso! Capítulo 1. O homem é a mais alta, a mais absoluta e a mais excelente das criaturas. Suponha-se que o conhece-te a ti mesmo tivesse vindo do céu. Quando Pítago pronunciou o seu conhece-te a ti mesmo, os sábios acolheram esta máxima com tão grandes aplausos que, para a recomendarem ao povo, afirmaram que ela viera do céu e tiveram o cuidado de a fazer inscrever em letras de ouro no templo de Apolo em Delfos, onde o povo afluía em grande número. Este foi um ato de sabedoria e de piedade. Aquela foi de fato uma ficção, mas absolutamente conforme à verdade, como para nós é evidente, mais que para eles. Veio verdadeiramente do céu. 2. Efetivamente, a voz que vindo do céu ressoa nas sagradas escrituras, que outra coisa quer dizer senão: ó homem, que tu me conheças, que tu te conheças? Eu, fonte de eternidade, de sabedoria e de beatitude, tu, criatura, imagem e delícia minha, sublimidade da natureza humana. 3. Com efeito, destinei-te a compartilhar comigo da eternidade. Para teu uso, preparei o céu, a terra e tudo o que neles está contido. Só em ti juntei ao mesmo tempo todas as prerrogativas das quais as outras criaturas apenas têm uma: o ser, a vida, os sentidos e a razão. Fiz-te soberano das obras das minhas mãos e coloquei tudo a teus pés: as ovelhas, os bois e os outros animais da terra, as aves do céu e os peixes do mar. E desta maneira coroei-te de glória e de honra. Salmo capítulo 8, versículos 6 a 9. A ti, finalmente, para que nada te faltasse, dei-me eu próprio, mediante a união hipostática, ligando para sempre a minha natureza com a tua, sorte que não coube a nenhuma das outras criaturas visíveis e invisíveis. Com efeito, qual das outras criaturas, no céu ou na terra, se pode gloriar de que Deus se revelasse na sua própria carne e apresentado pelos anjos? Timóteo 1, capítulo 3, versículo 6. Ou seja, não apenas para que vejam e se admirem a ver quem desejam ver, Pedro 1, capítulo 1, versículo 12, mas ainda para que adorem a Deus que se revelou vestido de carne, ou seja, Filho de Deus e do homem. Hebreus capítulo 1, versículo 6, João capítulo 1, versículo 51, Mateus capítulo 4, versículo 11. Deves, portanto, compreender que és o protótipo, o admirável compêndio das minhas obras, o representante de Deus no meio delas, a coroa da minha glória. É necessário colocar esta verdade debaixo dos olhos de todos os homens. 4. Oxalá todas estas verdades sejam esculpidas, não nas portas dos templos, não nos frontispícios dos livros, não enfim nas línguas, nos ouvidos e nos olhos de todos os homens, mas nos seus corações. Deve procurar-se, na verdade, que todos aqueles a quem cabe a missão de formar homens façam com que todos vivam conscientes desta dignidade e excelência e empreguem todos os meios para atingir o objetivo desta sublimidade. Capítulo 2. O fim último do homem está fora desta vida. A mais excelente das criaturas deve necessariamente ter a finalidade mais excelente. 1. A própria razão nos diz que uma criatura tão excelente é destinada a um fim mais excelente que o de todas as outras criaturas. Isto é, sem dúvida, a gozar juntamente com Deus, que é o cume da perfeição, da glória e da beatitude para sempre, a mais absoluta glória e beatitude. O que é evidente. 2. Mas embora isto se infira claramente da Sagrada Escritura e nós acreditemos firmemente que é de fato assim, todavia, não será tempo perdido ver de quantos modos nesta vida Deus nos tenha figurado o além,
ou de quantos modos a ele possamos chegar. 1. Da história da criação. 3. Em primeiro lugar, no próprio momento da criação. Com efeito, não ordenou ao homem simplesmente, como aos outros seres, que viesse ao mundo, mas após uma solene deliberação, formou-lhe o corpo como que com os seus próprios dedos e insuflou-lhe por alma uma parte de si mesmo. 2. Da constituição do nosso ser. 4. A constituição do nosso ser mostra que não nos bastam as coisas que possuímos nesta vida. Com efeito, temos aqui 3 espécies de vida: vegetativa, animal e intelectual ou espiritual. A primeira das quais nunca se manifesta fora do corpo. A segunda, mediante as operações dos sentidos e do movimento, põe-nos em relação com os objetos exteriores. A terceira pode existir também separadamente, como se verifica nos anjos. Ora, uma vez que é evidente que este grau supremo da vida é fortemente obscurecido e perturbado em nós pelos outros 2, segue-se necessariamente que o será também no lugar onde ela for conduzida ao mais elevado grau de perfeição. 3. De tudo o que fazemos e sofremos nesta vida. 5. Tudo o que fazemos e sofremos nesta vida mostra que não atingimos aqui o nosso fim último, mas que tudo o que é nosso, e bem assim nós próprios, tende para outro lugar. Com efeito, tudo o que somos, fazemos, pensamos, falamos, imaginamos, adquirimos e possuímos, não é senão uma espécie de escada na qual, subindo cada vez mais acima, é certo que subimos sempre degraus mais altos, mas nunca chegamos ao último. A princípio, com efeito, o homem nada é, como nada era ab aeterno. Começa a desenvolver-se somente no útero materno, a partir de uma gota de sangue paterno. Que é, portanto, o homem no princípio? Matéria informe e bruta. A seguir, assume os traços de um pequeno corpo, mas ainda sem sentidos nem movimentos. Depois, começa a mover-se e, por força da natureza, vem à luz. E, pouco a pouco, começam a abrir-se os olhos, os ouvidos e os restantes sentidos. Após um certo lapso de tempo, revela-se o sentido interno, quando sente que vê, que ouve e que sente. Depois, notando as diferenças entre as coisas, manifesta-se o intelecto. Finalmente, a vontade, aplicando-se a certos objetos e fugindo de outros, assumindo o papel de diretora. Em todas estas coisas há uma gradação, mas sem termo. 6. Mas em cada uma daquelas coisas há uma mera gradação. De fato, pouco a pouco, aparece a inteligência como a luz radiante da aurora e começa a emergir da profunda escuridão da noite, e durante todo o tempo que dura a vida, cresce sempre mais a luz intelectual, a não ser que se trate de um débil, até o momento da morte. De igual modo, as nossas ações são, a princípio, tênues, débeis, rudes e muito confusas. Depois, a pouco e pouco, juntamente com as forças do corpo, também as potencialidades da alma se desenvolvem de tal maneira que, durante todo o tempo da vida, exceto quem é tomado de um extremo torpor, sendo como que um morto-vivo, há sempre qualquer coisa a fazer, a propor e a tentar. Todas aquelas faculdades, numa alma generosa, tendem sempre mais para cima, sem um termo. Com efeito, nesta vida, nunca se consegue encontrar o fim, nem dos nossos desejos, nem das nossas tentativas. Tudo isso é demonstrado pela experiência. 7. Para qualquer parte que alguém se volte, conhecerá esta verdade por experiência. Se alguém ama o poder e as riquezas, não encontrará onde saciar a sua fome, ainda que chegue a possuir todo o mundo, o que é evidente pelo exemplo de Alexandre. Se alguém arde com sede de honras, não poderá ter paz, ainda que seja adorado por todo o mundo. Se alguém se entrega aos prazeres, embora todos os seus sentidos nadem num mar de delícias, todas as coisas lhe parecem gastas e o seu apetite corre de um objeto para o outro.
Se alguém aplica a mente ao estado da sabedoria, nunca encontra o fim, pois quanto mais coisa uma pessoa sabe, tanto melhor compreende que lhe restam mais para saber. Efetivamente, com toda a razão, Salomão disse: os olhos não se saciam de ver e os ouvidos têm sempre desejo de escutar. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8. Nem mesmo a morte põe fim às nossas aspirações. 8. Os exemplos dos moribundos provam que nem a morte marca o último termo das nossas aspirações. Com efeito, à hora da morte, aqueles que passaram honestamente a vida exultam ao pensar que é para entrar numa vida melhor. Ao contrário, aqueles que mergulharam no amor da vida presente, apercebendo-se de que a vão abandonar e de que deverão emigrar para outro sítio, começam a tremer. E se de um modo ou de outro ainda o podem fazer, reconciliam-se com Deus e com os homens. E embora o corpo, enfraquecido pelas dores, se debilite, os sentidos se ofusquem e a própria vida expire, todavia a mente, com mais vivacidade que nunca, realiza as suas funções, tomando com devoção, gravidade e circunspecção as necessárias disposições acerca de si mesmo, da família, da herança, do Estado, etc. De tal maneira que, quem vê morrer um homem piedoso e sábio, parece ver um pedaço de terra que se esboroa, e quem o ouve falar, parece ouvir um anjo, e tem necessariamente que confessar que não se trata senão de um hóspede que se prepara para abandonar um pequeno tugúrio prestes a cair em ruínas. Os próprios pagãos compreenderam esta verdade, e por isso os romanos, como se lê em Festo, chamaram a morte partida, hecabítio, e os gregos usam muitas vezes a palavra que significa ir-se embora, em vez de perecer ou de morrer. Porque, se não porque se compreende que pela morte se passa para um outro lugar. O exemplo do Cristo homem ensina que os homens são destinados à eternidade. 9. Mas a nós cristãos, esta verdade parece mais clara depois que Cristo, Filho de Deus vivo, enviado do céu a reproduzir a imagem de Deus desaparecida de nós, mostrou a mesma coisa com seu exemplo. Efetivamente concebido e dado à luz, mediante o nascimento, andou entre os homens. Depois de morto, ressuscitou e subiu aos céus, e a morte já o não tem sob o seu domínio. Ora, ele é chamado e é de fato o nosso precursor. Hebreus, capítulo 6, versículo 20. O primogênito dos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. A cabeça dos seus membros. Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. O arquétipo de todos aqueles que devem ser reformados à imagem de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Portanto, assim como ele não veio para continuar a viver neste mundo, mas para passar, terminado o curso da vida, às habitações eternas, assim também nós, uma vez que nos cabe a mesma sorte que a ele, não devemos permanecer aqui, mas emigrar para outro lugar. O homem tem 3 espécies de morada. 10. Para cada um de nós, portanto, estão estabelecidas 3 espécies de vida e 3 espécies de morada: o útero materno, a terra e o céu. Da primeira, entra-se para a segunda mediante o nascimento. Da segunda para a terceira, mediante a morte e a ressurreição. Da terceira, nunca mais se sai eternamente. Na primeira, recebemos apenas a vida, juntamente com um movimento e sentidos incipientes. Na segunda, a vida, o movimento e os sentidos com os primórdios da inteligência. Na terceira, a plenitude perfeita de todas as coisas. E 3 espécies de vida. 11. A primeira vida de que falei é uma preparação para a segunda para a terceira. A terceira, de sua própria natureza, nunca termina. A passagem da primeira para a segunda e da segunda para a terceira é estreita
e acompanhada de dores, e num e noutro caso se devem depor os despojos ou invólucros, ou seja, no primeiro caso a placenta e no segundo o próprio organismo do corpo. Como se faz o pintainho, quando quebrada a casca sai para fora. A primeira e a segunda morada, portanto, são como duas oficinas. Naquela, forma-se o corpo para o uso da vida seguinte. Nesta, forma-se a alma racional para o uso da vida eterna. A terceira morada produz a verdadeira perfeição e prazer de ambos. Os israelitas são símbolo disto. 12. Assim, os israelitas, seja-nos lícito adaptar este símbolo ao nosso caso, foram gerados no Egito e de lá, pelos estreitos caminhos dos montes e do Mar Vermelho, transferidos para o deserto. Aí acamparam em tendas, aprenderam a lei, lutaram com vários inimigos. Finalmente, atravessando pela força o Jordão, foram constituídos herdeiros da terra de Canaã, onde corriam rios de leite e de mel. Capítulo 3. Esta vida não é senão uma preparação para a vida eterna. Testemunhos desta verdade. 1. Que esta vida, uma vez que tende para outra, não é a vida, falando com rigor, mas um proêmio da vida verdadeira e que durará para sempre. Tornar-se-á evidente, primeiro, pelo testemunho de nós mesmos. Segundo, pelo testemunho do mundo. E, finalmente, pelo testemunho da Sagrada Escritura. 1. Pelo testemunho de nós mesmos. 2. Se lançarmos um olhar introspectivo sobre nós mesmos, veremos que todas as coisas da nossa vida procedem de tal modo gradualmente que o antecedente prepara o caminho para a seguinte. Por exemplo, a nossa primeira vida desenvolve-se nas vísceras maternas. Mas em proveito de quem? Acaso em proveito de si mesma? De modo algum. Trata-se apenas de formar convenientemente um pequenino corpo para servir de habitação e de instrumento à alma, para a comodidade e uso da vida seguinte, a qual vivemos à luz do sol. E apenas aquele pequenino corpo está perfeito, somos dados à luz, pois já não há nenhuma razão para que continue naquelas trevas. Do mesmo modo, portanto, esta vida que vivemos à luz do sol não é senão uma preparação para a vida eterna, de tal maneira que não é de admirar que a alma se sirva do corpo para conseguir aquelas coisas que lhe serão úteis para a vida futura. Apenas feitos estes preparativos, emigramos daqui, porque nada mais temos aqui a fazer. É verdade que alguns, antes que tenham feito esses preparativos, são arrebatados, ou antes lançados no seio da morte, do mesmo modo que, nos casos de aborto, o feto é lançado fora do útero, não para o seio da vida, mas para o seio da morte. Em ambos os casos, porém, isso acontece, é certo que com a permissão de Deus, mas, contudo, por culpa dos homens. 2. O mundo visível foi criado somente para servir de sementeira, de alimentador e de escola aos homens. 3. Também o mundo visível, de qualquer parte que se olhe, atesta que não foi criado para outro fim, senão para servir para a multiplicação, para a alimentação e para a educação do gênero humano. Com efeito, uma vez que a Deus não aprouve criar os homens todos juntos no mesmo momento, como fez com os anjos, mas produziu apenas um macho e uma fêmea, dando-lhes, a fim de que, por via de geração, se multiplicassem as forças necessárias e a sua bênção, foi preciso conceder um espaço de tempo necessário para esta sucessiva multiplicação, pelo que foram concedidos alguns milhares de anos. E para que esse tempo não fosse um tempo de confusão, de surdez e de cegueira, fez a extensão dos céus, guarnecidos com o sol, a lua e as estrelas, e ordenou que estes astros, com as suas revoluções, servissem para medir as horas, os dias, os meses e os anos. A seguir, uma vez que o homem seria uma criatura corpórea, com necessidade de um lugar para habitar, de um espaço para respirar e para se mover, de alimento para crescer e de vestidos para se adornar, fez, na parte mais baixa do mundo, um pavimento sólido,
a terra, e circundou-a de ar, e banhou-a com as águas, e ordenou-lhe que produzisse plantas e animais multiformes, não apenas para satisfazer as necessidades do homem, mas também para seu deleite. E, uma vez que formara o homem à sua imagem, dotado de inteligência para que também não faltasse à inteligência o seu alimento, derivou de cada uma das criaturas muitas e várias espécies, para que este mundo visível aparecesse como um lucidíssimo espelho da infinita potência, sabedoria e bondade de Deus, na contemplação do qual o homem fosse arrebatado por um sentimento de admiração pelo Criador e impelido a conhecê-lo e movido a amá-lo. Efetivamente, a solidez, a beleza e a doçura do Criador permanece invisível e escondida no abismo da eternidade, mas por toda a parte brilha por meio das coisas visíveis e presta-se a ser apalpada, observada e saboreada. Portanto, este mundo nada mais é que a nossa sementeira, o nosso alimentador e a nossa escola. Deve, por isso, existir um mais além, onde, uma vez saídos das aulas desta escola, nos matricularemos na academia eterna. Pela razão, portanto, consta que as coisas se passam assim, mas é ainda mais evidente pelas Sagradas Escrituras. 3. O próprio Deus o atesta com as suas palavras. 4. O próprio Deus afirma, pela boca de Oséias, que os céus existem por causa da terra, a terra por causa do trigo, do vinho e do azeite, e tudo isto por causa dos homens. Oséias, capítulo 2, versículo 22. Tudo, portanto, existe por causa do homem, até o próprio tempo. Com efeito, não será concedida ao mundo uma duração mais longa que a necessária para completar o número dos eleitos. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Apenas este número esteja completo, os céus e a terra desaparecerão e não se encontrará mais lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Pois surgirá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2. Pedro 2, capítulo 3, versículo 18. Finalmente, até os nomes que as Sagradas Escrituras dão a esta vida, dão a entender que esta não é senão uma preparação para outra. Com efeito, dão-lhe o nome de via, viagem, porta, espera. E a nós, o nome de peregrinos, forasteiros, inquilinos, aspirantes a uma outra cidadania, a qual será verdadeiramente permanente. Gênesis, capítulo 47, versículo 9, Salmo, capítulo 29, versículo 13, Job, capítulo 7, versículo 12, Lucas, capítulo 12, versículo 36. A experiência. 5. Todas estas coisas são demonstradas pelos próprios fatos e pela condição de todos os homens, o que é colocado sobre os olhos de todos nós. Com efeito, quem de todos os que nasceram, depois que apareceu no mundo, não desapareceu de novo? Precisamente porque somos destinados à eternidade, porque, portanto, pertencemos à eternidade. É necessário que esta vida seja apenas uma passagem. Por isso Cristo disse: estai preparados, porque não sabeis em que hora virá o Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículo 44. E é esta a razão, sabemo-lo também pela Escritura, porque Deus chama deste mundo alguns ainda na primeira idade da vida. Chama-os certamente quando os vê preparados como Enoque. Gênesis, capítulo 4, versículo 24. Sabedoria, capítulo 4, versículo 14. Por que é que, ao contrário, usa de longanimidade para com os maus? Sem dúvida, porque não quer surpreender ninguém não preparado, mas que todos se convertam. Pedro 2, capítulo 3, versículo 9. Se, todavia, algum continua a abusar da paciência de Deus, este ordena que seja arrebatado pela morte. Conclusão. 6. Portanto, assim como é certo que a estadia no útero materno é uma preparação para viver no corpo, assim também é certo
que a estadia no corpo é uma preparação para aquela vida que será uma continuação da vida presente e durará eternamente. Feliz aquele que sai do útero materno com os membros bem formados. 1000 vezes mais feliz aquele que sair desta vida com a alma bem limpa.